ai, ai. É o último da semana. É o último da semana e vamos viajar até à Quinta Casa. Tenho lá um quarto que aluguei. Estava mais barato do que normal hoje em dia, não é? Sim. É verdade, ainda fazes uns bons tostões. Ah, não, alugaste tu. Rendei. sim, Como é que é? Estás a morar na Quinta Casa. Isso, estou a morar na quinta casa, num quartinho. Muito bem. Banda sonora de vida. Pois é, a marcha turca, numa versão aqui um bocado aflamencada, Uau. que eu fui encontrar. Porque vamos saber o quê? Neste dia estávamos em 1520. Oh, 1520. Epá, lá vamos nós outra Traz vez. modernidade. Já Sim. trarei. Para a Sim, semana sim. prometo trazer. Ok. Pois é, estávamos em 1520 e morria em Sorlu. Sorlo. Oh, que sorlo. Controla-te, podes visitar estes sítios e depois pode alguém estar aos 49 anos. Não, Isso é que então, é uma coisa no mesmo que não. vestídio. No vestídio, mesmo fortissimamente no vestídio. E lá em Sorlu Pois pá, que sítio para se morrer com essa idade. Não faz nada disso, faz caiu e sentido. enfiou uma estaca. Muito bem. Chamava-se em Sorlu. Chamava-se ele Selim I, o sultão do Império Otomano. Selim Dion. Selim Fogo. Dion, é verdade. Mandava em tanto e tinha um nome. Já viste? Selim é um nome lá. O selinho. É verdade. Um selinho é um beijinho só assim. É. Boca no Brasil. Vamos saber quem foi Selim Dion. Gostava de homem e de mulher. Controla-te. Chega. Tu consegues. Hoje estou em alter, sabe? Sim, sim, sim. Auto. Tá Ok, bom. ok. Ele nasceu em 1470 em Amásia. Portanto, Amásia? A mãe não era a mulher Pois não. legítima do pai, era a Amásia. Amásia também, outra cidade nestas regiões, também deve ser uma coisa quase tão esperta como Sorlu. Há uma altura que Sorlu é conhecido pelo peixe, não é? Sobretudo. Bom, vamos lá ver. Ele era filho de outro sultão, são sempre os mesmos, isso é nepotismo. Pois. E da sua concubina, de facto, a mãe dele era grega. Ela viu-se até bastante grega para o ter, foi um parto Ao muito parir. difícil. Pois, demorado. Muito engraçado. Muito giro. Bom, como era normal com os filhos dos sultões, sobretudo os herdeiros, e para se prepararem para o seu futuro papel como governantes, davam-lhes, como aconteceu ao longo da história, um cargo de governador. Para se irem preparando numa região pequena a bater nas pessoas, a mandar vir café. Claro. No caso, ele foi governador de uma das províncias, Trabzon, que se calhar as pessoas conhecem por causa do futebol. Trabzon é para a Turquia. Trabzonspor, não é? Trabzonspor, exatamente. Ok, É uma região da Turquia. É Lubelho do Mato em turco, é Trabzon. Mas olha mesmo. Beijinho para os nossos ouvintes de Trabzon. Adoramos. É engraçado o que a gente faz aqui. Quem nos está a ouvir na Europa, quem nos está a ouvir em Portugal, eu recebo mensagens de pessoas que de facto estão a ouvir o Vamos Todos Morrer Diáspora. em viagem, ou em viagem ou em Claro. diáspora. E às vezes no fim do mundo, na Austrália, sabemos que temos um Verdade. nosso querido ouvinte. Ele ficou conhecido, foi um bom administrador, Selim, fazia lá coisa. Gostava muito dele, sim. Nem sempre as pessoas gostam do patrão, não é? É por verdade. exemplo, estou Claro. aqui à frente de duas pessoas. Isso péssimos aqui. Cujos patrões são os contribuintes e vocês odeiam os portugueses em geral. e os contribuintes As pessoas de forma geral. Exatamente. Os vossos e o meu, eu não estou aqui a ganhar menos que vocês, nem sou pago por fora. O povo gostava de facto bastante dele, e até porque ele era conhecido por detestar luxos, tirando Ok. as joias. Que o próprio envergado. Exatamente. Mas é verdade, comia. Mas era as joias em cima de um fato de treino. Sim, ele já tinha. Vou fazer o quê? Sim. Deitar fora. Isto era da avó. Estava a roupa cheia de borboto e depois umas joias Sim. incríveis por cima, mas era Mas pronto. resulta sempre, Era ao pode estar mínimo. toda enxovalhada. Sim. Pões uma boa choker E fica, de claro, diamantes claro. e estás pronta para outra. Uma gargantilhazinha, um Limpas bom broche. Passam, Exatamente. olha. E estás impecável. Limpas o vómito assim do canto da boca, nem o resto Nem do se t-shirt nota. lixa. E lá vai a Ana para a Cadoc outra vez. Começar mais um dia. Já é sexta-feira, então, mas foste na quinta e ainda dia no sábado, se não morrer antes. Coitadinha. Outros tempos, Outros pá. tempos. A Cadoc não era o teu género. Nem nunca lá fui, na verdade. Não imagino, e graças a Deus, não é? Também é isso que nos faz ser, de facto, todos amigos. Quando o pai morreu, estávamos em 1512, o nosso pequeno Selim, que na verdade já tinha 40 anos, mas eu gosto de dizer pequeno, se calhar era pequenito, não o conhecia ao vivo, torna-se ele próprio sultão. E o território que ele herdou do pai tem muito pouco a ver com aquilo que ele ia deixar aos seus próprios herdeiros. Um exemplo
para estas duas pessoas que estou aqui a falar. Pensem nisso, não é? Ok. Ok! Graças às campanhas militares do nosso Selim, foi um grande militar, ele vai criar um verdadeiro império a uma escala gigante. Eu sou fascinado pelo Império Otomano, é verdade. Aqui na Europa, nós centramos muito, e faz sentido, não é? Nos impérios europeus, quando estudamos na escola, e esquecemos este outro poder que controlava outra tanta parte do mundo. E é interessante. Não, é impossível perceber a história de um lugar do mundo sem perceber a história do outro lugar do mundo, porque de facto isto é a bola. A bola é redonda E rola sobre os só há esféricos. 4 cantos Claro. e os prognósticos são só no final do jogo. Vamos lá ver. Este outro império estava muito perto, mesmo nas fronteiras da Europa. Era o chamado o inimigo à porta. Como sabem, até hoje, cola. Aliás, a Turquia é precisamente essa fronteira entre a Europa e a Ásia. Não é que ele não tenha tentado invadir a Europa, tentou ele. Os turcos. Eu vou chamar turcos para simplificar, que é a mesma coisa do que os impérios. O Império Otomano, hoje chamamos Turquia e turcos. Antes as toalhas também certo. se chamavam eram otomanas. Vamos sim. ficar como otomana. Sim, sim. Espécie lixo, esta otomana. Isto não é do Paris Isto em não é Lisboa. verdadeiro. Mas são as Isto não é melhores, do- essas são as melhores, de são as que lixa. secam mais Pois rapidamente. são, as outras ficam. São E às vezes Seca, e também espalham leva-te assim. leva a pele, não é? Espalham o barbuto, às vezes Também quando não- são muito novas e muito macias. Gosto também muito de não uma coisa prestam. smooth. Sim. Os turcos estiveram na iminência de tomar a cidade de Viena. Podia a tua avó ser podia ser casada com um turca, turco. eu, Podia de ser certa turco. forma. Podias mesmo. Pois. O que era Viena? Era a capital do Império dos Habsburgo, que controlaram toda a Europa no auge do seu poder, incluindo Portugal. O Dom Sebastião era Habsburgo e os Filipes são todos Habsburgo, portanto controlavam grande parte da Europa. Claro, imaginem, Viena, estiveram ali à porta, mesmo. Mas sempre mesmo. a pancada de um lado para o outro. Conseguiram, não, ocuparam muitas coisas. Ok. Em Viena não conseguiram, que seria o fim, se quiserem, não é? Pois. Dos impérios europeus como nós os conhecemos, mas aí foram derrotados. Mas tinham muitos outros sítios. Vou-vos dizer, a Grécia, por exemplo, foi parte do Império Otomano durante séculos, a Albânia, a Macedónia, o Kosovo, a Sérvia, o Montenegro, a Bósnia-Herzegovina, a Croácia, a Hungria, a Roménia, a Bulgária e até partes da Ucrânia. Tudo isto foi a um tempo do Império Otomano. Tão grande. Gigante. Por isso é que nos Balcãs, ainda hoje, existe países de muçulmanos, da maioria muçulmana, que os turcos eram muçulmanos, o Kosovo, a Bósnia-Herzegovina, e aliás, com contenções políticas que duraram até hoje, como nós sabemos. Claro, é interessante imaginar, penso eu, se eles tivessem conseguido controlar o Império dos Habsburgo, portanto, se tivessem conquistado a tal Viena, provavelmente o cristianismo teria desaparecido da face da terra, porque naturalmente o iriam substituir pelo Islão e hoje seríamos todos aqui muçulmanos. Muçulmanos. Hugo, não Pois é. faças mais nenhuma piada para além desta que acabaste de dizer. Aqui está bom, é um bom travão. Estás com o cabelo ótimo, à Sim, mostra. sim, sim. E então... Vamos saber que gente. É incrível, já estamos aliciados para saber a história destas pessoas. Eles vinham, os turcos, originalmente da Anatólia. Anatólia. É a terra das Anas. Mais uma Ana. Ana Mais um. Marta, Ana Sofia, Anatólia. Anatólia. Não mates, Anatólia. Tá. Hoje é uma região da Turquia, claro, já todos ouvimos, muito conhecida por aqueles balões. Os balões, eles vão para lá. É verdade. Eles eram muçulmanos, já disse também, porque nem todos os muçulmanos são árabes. Fica já aqui este detalhe de foice. O Islão, que nasce no século VII, precisamente na Arábia, Meca e Medina, foi onde nasceu Maomé, vai se espalhar, sim, o mundo árabe inteiro, mas não só o mundo árabe. Os turcos foram muçulmanos, os persas do atual Irão foram muçulmanos e chegou até bem longe à Ásia. Há muçulmanos na Indonésia, é um país muçulmano. Eu sabia mais. Na Ásia agora tive uma branca, mas sabemos que há aí os países. O Paquistão, era isso que eu ia dizer. O Paquistão, o Bangladesh, portanto, chegou a tão longe o Islão. No século XIII, lá na Anatólia, há um chefe daquele povo turco que se chamava Osman, e é de onde vem o nome Império Otomano. Começou a conquistar. E ele vai conquistar justamente para o lado europeu. E é aí que conquistam os Balcãs. Século XIII. Como já tinham feito, curiosamente, os romanos conquistando, este é o império quase que substitui o Império Romano. Um 2.0 quase, sim. Em alguma parte do mundo. Ora, a história dos turcos vai se cruzar com a dos romanos, mas temos de recuar, se me dão licença, uns 1000 anos. Estamos estamos no ano 472, contei isto já muitas vezes aqui. Os romanos, ameaçados pelos povos que vinham do norte da Europa, que chamamos os bárbaros, que no fundo são os franceses e os alemães futuros, mudaram a capital de Roma para o
o Oriente, a cidade de Constantinopla, a atual Istambul. A coisa vai durar lá 10 séculos seguintes. Lá esteve o Império Romano, basicamente. Não acabou, mudaram-se para lá toda a gente. E claro, enquanto isso, do lado de cá, a Europa ia criando as suas nacionalidades, os tais franceses, os alemães, tudo a descer por aí abaixo, os espanhóis, os portugueses. Os blocos iam-se fragmentando. Sim, o Império, estão a ver, os romanos fugiram e vêm por aí abaixo os povos nórdicos que chegam ao fim da Península Ibérica. Nós descendemos dos celtas e tudo mais. Claro, até que em 1453, portanto 1000 anos depois disto, o avô do nosso morto conquista a cidade de Constantinopla, que vai ser para sempre a capital do Império Otomano. A queda de Constantinopla é dos acontecimentos mais importantes da história, porque é o fim definitivo do que restava do Império Romano. A cidade vai se tornar muçulmana, a simbólica igreja Ágia Sofia torna-se a mesquita, a Ágia Sofia, ainda hoje é uma mesquita, e depois a sua importância para a história da Europa é gigante, porque ao longo da Idade Média, quando se foram embora, ou seja, o cristianismo tomou conta da Europa, não é? E aqueles romanos que se tinham ido embora em 472 levaram consigo todo o saber grego, romano, acumulado, que a Europa basicamente esqueceu durante 1000 anos. E quando os turcos invadem Constantinopla, o que é que acontece? Essa gente Baza de lá. Okay. Vindo da Grécia, vindo do que ficou o Império. E ao chegarem a Itália, por exemplo, trazem que tinham preservado as obras de Aristóteles, de Sócrates. 1000 anos. Fantástico, sim, Uau. 1000 anos. Portanto, e começou a redescobrir-se a cultura greco-romana e chama-se esse período precisamente o Renascimento. Estão a ver como é interligado que está estas coisas e é impossível estudar uma sem perceber a outra. Até que chegamos ao reinado do nosso querido Selim, portanto o avô do tipo que conquistou Constantinopla, e ele vai começar a sua expansão para o mundo árabe. Portanto, ele herda já Constantinopla e os Balcãs e a parte da Turquia, a Anatólia, e vai mandar-se para a frente. Ele consegue conquistar, se estavam impressionados com os Balcãs, ouçam isto, ele consegue conquistar todo o Levante, a Síria, o Líbano, a Jordânia, Israel e a Palestina, todo o Egito, todo o Iraque, tudo o que hoje é a Arábia Saudita. Só durante a sua vida? Só durante a sua vida, este homem. Que incluía o mais importante, que era o quê? As cidades de Meca e Medina, tornando assim o sultão otomano o líder espiritual do Islão, que o foi durante os séculos seguintes. Ou seja, isto é incrível, incrível, incrível. As duas únicas regiões muçulmanas que ele nunca conseguiu conquistar foi o Irão, dos persas, e Marrocos, com uma história engraçada que se cruza novamente com a história de Portugal. O sultão de Marrocos pede ajuda a um jovem rei português para vir combater os turcos, e acontece uma batalha, a Batalha de Alcácer Quibir, onde vai morrer precisamente o Dom Sebastião. Portanto, estão a ver quão interligado isto tudo é fascinante. Os turcos vão ainda, os otomanos, explica-se a Portugal na Índia, há uma célebre batalha. Fala-se muito de Alcácer Quibir e de Aljubarrota, esta é incrível para quem gosta de batalhas militares. Uma batalha naval em Dio, quando os muçulmanos, os otomanos, tentaram tirar basicamente a Índia aos portugueses, e Portugal ganhou. É uma das grandes vitórias navais portugueses, coitados dos índios. Também ganhar na batalha naval. Pois, sim. É sorte. Afundou porta-aviões. É mais sorte. É mais sorte. Entretanto, o nosso Selim deixou este vastíssimo império ao seu filho, um tipo que já trouxe aqui Solimão o Magnífico, que vai transformar isto num poder cultural. Vai criar sistemas jurídicos, sistemas políticos, no fundo vai organizar a casa, transformar aquilo num império como deve ser, portanto não só território, mas também uma referência cultural, neste império que controlava grande parte do mundo mesmo. E como é que ele o controlava? O poder central estava em Istambul e depois havia reis locais. O Egito tinha um reizinho, a Arábia tinha um reizinho, era assim que se controlava. E como é que isto tudo vai para o galheiro? Eu conto. As várias partes do Império começam a revoltar-se, sempre apoiadas pelos europeus, claro. Primeiro há a guerra nos Balcãs, que eles perdem. Depois, já muito perto de nós, em 1913, a Bulgária, a Sérvia e a Grécia tornam-se livres do Império Otomano. Em 1916 há a chamada Revolta Árabe, quando na Arábia se revoltam contra o poder do sultão, e vai cair nas mãos de um chefe local, Ibn Saud, que funda a Arábia Saudita. Incrível! Na estocada final chega quando o sultão Mehmed VI, era o sultão no século XX, resolve entrar na Primeira Guerra Mundial, mas alinha-se com os alemães. Eles perderam, como se sabe, e quando a guerra acabou, em 1918, os aliados retalharam o que sobrou do seu império, por isso é que ficam com o mandato na Palestina, onde vão criar depois o Estado de Israel, no Egito, nós sabemos essa parte toda.
Mehmed VI acabou por ser o 36º e o último sultão. Os netos e os bisnetos dele vivem hoje ainda discretamente na cidade de Istambul, a cidade que foi deles durante 600 anos. Incrível. Voltemos apenas muito brevemente ao nosso morto. Quando o Selim morreu, para além da grande tristeza, os turcos tiveram de passar a andar de bicicleta sem ele. Gravíssimo. Selim I morreu faz hoje Estava à espera disto. 503 anos.